Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Meu nome é Eduardo Tavares Damas, sou professor de Geografia e o tema dessa aula são migrações. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal e o tema dessa aula será população. Nós vamos falar sobre movimentos populacionais, mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades. O primeiro movimento populacional e o movimento mais importante que existe no nosso planeta são as migrações. O que são então as migrações? É o deslocamento de pessoas, grupos ou povos de um local, de um país, de uma região para outra região. As pessoas que saem de um lugar para migrar para outro lugar e quando eles chegam em um lugar para morar naquele local, eles têm nomes específicos. Existe então a emigração, que é o movimento de pessoas saindo de um local, de um determinado local, para viver em outro, e tem também a imigração, que é o movimento de chegada de pessoas para viver num determinado local. Então, a pessoa que sai de um lugar para viver em outro é chamado de emigrante, e a pessoa que chega num local para viver, um local novo para viver, é chamado de imigrante. Na verdade, toda pessoa que é um migrante, ela é ao mesmo tempo um emigrante e um imigrante. Ela é emigrante do lugar da onde ela sai e ela é imigrante no lugar da onde ela chega. Por exemplo, se uma pessoa sai do Brasil para viver nos Estados Unidos, ela, ao sair do Brasil, ela é um emigrante. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela é um imigrante. Então, a pessoa que migra, ela é ao mesmo tempo um emigrante e um imigrante, dependendo do que eu considerando, se é o local de saída ou se é o local de chegada. Agora nós vamos falar das causas das migrações. Quais são as principais causas das migrações que levam as pessoas a migrarem, a saírem de um local para outro local? Então você tem, em primeiro lugar, a principal causa das migrações, que são as causas econômicas. Pessoas migram em busca de trabalho e em busca de melhores condições de vida para ela e para a sua família, para os seus parentes. Então essa é a principal causa de migração que existe, a migração de causa econômica. Uma segunda causa das migrações é a causa política. Então as pessoas que migram por causa de guerras no seu país, guerras civis, por causa de conflitos entre países, e as pessoas estão se sentindo ameaçadas por causa de algum conflito, elas também migram. Então, e também por causa de perseguição política, as pessoas que são críticas a um determinado governo naquele país e começam a sofrer perseguição e por isso são obrigadas a migrarem para um outro país. As pessoas que migram por causa de guerras, por causa de conflitos internacionais, por causa de perseguição, elas ganham um nome específico que são os refugiados. Elas pedem refúgio em outro país porque elas estão se sentindo ameaçadas à sua vida em relação àquela situação que elas estavam no seu local de origem. Tá? Outra causa também de migração é a causa cultural ou religiosa, quando a pessoa migra por causa da sua religião ou por causa da sua cultura. Então essa também é um outro tipo de migração que ocorre e que também essas pessoas que migram por causa desse motivo também ganham um nome específico de refugiados, porque elas migram porque elas são obrigadas, são forçadas muitas vezes a migrarem por causa da sua religião, elas são uma minoria naquele local, estão sofrendo algum tipo de perseguição, ou por causa da sua etnia, da sua cultura, elas também estão sofrendo perseguição e elas são obrigadas a migrar para um outro local para se sentirem mais seguras. Então essas pessoas, elas acabam ganhando um nome também específico que são de refugiados. Uma outra causa da migração é a causa natural ou ambiental. Então, essa causa tem a ver com os desastres naturais ou ambientais. Então, os furacões, os terremotos, secas, vulcões, tsunamis, derramamentos de óleo, de algum elemento químico que inviabiliza a vida naquele local, emissão de gases radioativos, de radioatividade,
na atmosfera por causa de acidentes nucleares também, que impossibilita a vida, inviabiliza a vida num local, e também isso leva à migração. Então, essas são as principais causas que nós já vimos: a econômica, a política, a cultural e a natural. Existem algumas outras causas que eu coloquei como outros. Então, você tem a violência urbana. No caso do Brasil, isso ocorre, esse tipo de migração, pessoas que se sentem inseguras, pessoas que estão sendo ameaçadas de morte por facções criminosas, são obrigadas a migrar. Então elas têm essa causa, que é a violência urbana. Problemas de saúde, pessoas que migram porque existe uma grande poluição em determinado local, então elas, para fugir dessa poluição e dos problemas de saúde causados por ela, elas migram para outro local. Pessoas que migram por qualidade de vida, porque não querem viver em locais com muito trânsito, com muita poluição, então elas migram para um outro local que vai ter uma vida mais tranquila, mais saudável. Então essas são outras causas que também provocam migrações, mas não são as causas principais, que são as causas que nós já vimos anteriormente. Agora nós vamos falar um pouco sobre os principais tipos de migrações, as principais formas de classificar as migrações. Então você tem a classificação quanto ao espaço de deslocamento, se são entre países ou dentro do mesmo país. Quanto à permanência do migrante, se é uma migração que ocorre de forma definitiva ou temporária. E também quanto ao processo, se é espontânea, se é controlada ou se é forçada. O primeiro tipo de migração que nós vamos ver, então, é quanto ao espaço de deslocamento, que se classificam em externa ou internacional, quando a migração é entre países, ou interna ou nacional, quando ocorre dentro do mesmo país. Tá? Essas migrações, a externa ou a interna, elas podem se subdividir nessa classificação que nós vamos ver agora. Então ela pode ser interregional, quando ela ocorre de uma região para outra, que pode ser de uma região de um país para uma região de outro país. Ela pode ser intrarregional, quando ocorre dentro da mesma região. Então, essa aí só pode ser dentro do mesmo país, né? Você só pode ter uma migração intrarregional quando ela ocorre dentro do mesmo país. Então, você tem, por exemplo, no caso do estado do Rio de Janeiro, aqui, onde eu moro. Então, você tem uma pessoa que migra do município para outro dentro do estado do Rio, ou de uma região para outra dentro do estado do Rio. Então, essa é uma migração intrarregional. Ou no caso do Brasil, por exemplo, uma pessoa que migra dentro da região sudeste, de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro para Espírito Santo ou para Minas Gerais. Então é uma migração também intrarregional. Uma outra subdivisão seria a migração de retorno, quando o migrante ele volta para o seu local de origem, o local da onde ele saiu, ele retorna para o seu local de origem, ele migra para um determinado local e depois ele volta, como é o caso de muitos brasileiros que já fizeram isso. Foram migrar para os Estados Unidos e depois voltaram para o Brasil. E no caso do Brasil também ocorre essa situação, quando muitos brasileiros migraram do Nordeste para o Sudeste e voltaram de novo para o Nordeste. Então essa também é uma migração de retorno, que pode ser uma migração de retorno tanto nacional como internacional. Existe também a migração rural-urbana ou êxodo rural, que é quando a pessoa sai do campo para a cidade. Existe também a migração urbana-rural, que é uma migração mais rara nos dias atuais, que é a migração da cidade para o campo. Mas teve um momento da história da humanidade onde isso ocorreu em massa, que foi com o fim do Império Romano e o início do sistema feudal. Você teve uma migração de milhares de pessoas saindo das cidades do Império Romano, que estavam inseguras com o fim do Império, e indo para os feudos, para o campo, ficar sob a proteção dos senhores feudais. E você tem também uma migração rural-rural, quando é uma migração que sai de uma área rural para uma outra área rural. E você também tem uma migração urbana-urbana, quando a pessoa sai de uma cidade para migrar para outra cidade, que é uma migração muito comum nos dias de hoje, principalmente nos países desenvolvidos, principalmente em países como o Brasil. O fluxo populacional que predomina é uma migração que sai de uma cidade para outra cidade. Agora nós vamos ver uma outra classificação de migrações relacionado à permanência. Então, em relação à permanência, a migração pode ser
permanente ou definitiva, quando a pessoa migra e não vai voltar, ou não pretende voltar, ela migra de forma definitiva para um outro local. Isso não quer dizer que ela um dia não volte, que ela não faça essa migração de retorno, mas a intenção dela, o objetivo dela é migrar de forma definitiva, de forma permanente. E existe também as migrações temporárias ou sazonais, quando a pessoa migra por um tempo pré-determinado e depois volta para o seu local de origem. Então, as pessoas que migram para fazer intercâmbio, então elas ficam em determinado momento, um período estudando ou trabalhando naquele local e depois voltam. As pessoas que migram para fazer um curso da empresa, para trabalhar, a empresa manda ali para fazer um curso e aí depois ela fica ali e volta para o seu local de origem. As pessoas que migram para trabalho com um tempo pré-determinado, com um contrato pré-determinado, elas ficam em determinado momento e depois elas voltam para o seu local de origem. A gente tem também nesse grupo uma migração que é chamada mais de sazonal, que são aquelas migrações que estão relacionadas ao clima e às estações do ano. Então essa migração também tem o nome de transumância. É quando a pessoa migra porque naquele local que ela vive durante um determinado período do ano, ou é muito frio, ou não chove, e aí ela é obrigada a migrar para um outro local, e aí ela fica durante aquele período que no local de origem dela é muito difícil sobreviver ali, ou porque ela não consegue plantar porque é muito seco, ou porque está tudo congelado, está muito frio, então ela migra para um outro local e fica naquele período ali, e quando aquele período acaba, aquela estação acaba, ele volta para o seu local de origem. Então esse tipo de migração temporária tem um nome específico que é a transumância. Esse nome é inspirado na migração dos rebanhos na Europa. Os pastores nas montanhas da Europa, eles durante o inverno, eles descem para os vales e durante o período do verão eles sobem de novo a montanha quando a temperatura fica mais agradável com os seus rebanhos. Então, esse nome transumância é inspirado nesse movimento periódico que ocorre nas montanhas da Europa, nos Alpes, em relação aos pastores lá nesse continente. Tá? Um outro tipo também de migração temporária é o nomadismo, onde as pessoas, alguns grupos ainda, tanto de indígenas como de tribos nos desertos, praticam esse nomadismo. Eles saem de um lugar e vão migrando de um lugar para o outro, para lugar que tem melhores condições de plantio e para lugares que tem uma situação naquele momento ideal para eles poderem conseguir os recursos para a sobrevivência. Então esse também é um tipo de migração que ocorre, que é a migração relacionada ao nomadismo, tá bom? Então a gente viu aí a classificação quanto à permanência. E agora nós vamos ver a classificação quanto ao processo. Então a migração pode ser forçada, quando a pessoa é obrigada a migrar, ela não tem opção. Então as pessoas que migram por causa de guerra, elas estão se sentindo ameaçadas na sua vida, da sua família, então elas acabam fugindo daqueles conflitos, seja ele conflito entre países ou guerras civis. A diáspora, que aconteceu com os judeus e com os povos africanos. Então os judeus, quando eles foram expulsos da Palestina ou de Israel pelo Império Romano, lá no século II, esse movimento de saída desse povo, quando um povo é obrigado a migrar em massa para outro local, para sair do seu local, para ir para um outro local, isso é chamado de diáspora. Então isso aconteceu com os judeus, isso aconteceu com os povos africanos durante o processo de colonização, quando milhares, milhões de povos ou de pessoas, de povos africanos foram forçados a migrar em virtude da escravidão, da colonização que os europeus fizeram na América e trouxeram esses escravos, esses povos para trabalhar aqui de forma forçada para enriquecimento dos países europeus. Também você tem a migração forçada de tragédias ambientais, que é o caso das pessoas que migram por causa de furacões, de terremotos e de outros problemas ambientais como
radiação de acidentes nucleares, tudo isso também força a população a migrar, porque se ela ficar ali, ela vai ter a sua vida ameaçada. Tá? A deportação é um tipo de imigração forçada onde um migrante ele está em determinado país e ele é pego, ele é ilegal, por exemplo, ele cometeu algum crime e ele então é obrigado a voltar, ele é deportado, ele é obrigado a voltar para o seu país de origem. Um outro tipo de migração contra o processo é a migração espontânea, quando a pessoa migra por vontade própria. Ela quer migrar por algum motivo, porque ela quer ganhar melhor, porque ela quer ter uma vida melhor, porque ela quer viver no local onde ela se sente melhor naquela cultura. Então é uma migração espontânea, nada está obrigando ele a migrar. Ele que decide migrar para aquele local. E quanto à permanência, você também tem a migração controlada, que é um tipo de migração mais incomum, mais raro, e que acontece em alguns países. É quando o Estado determina quem, quando e como você ou como as pessoas daquele local vão poder migrar. Esse tipo de migração ocorre em alguns países do mundo. Para você sair daquele país para morar em outro, você precisa de autorização do Estado. O Estado controla a saída dos seus habitantes para outros países. Aí você pode me dizer, mas isso acontece só nesses países? Isso é normal? Como eu falei, é uma coisa incomum. Você sair para migrar para outro país, o teu país não te impede de sair. A maioria dos países não tem nenhum tipo de controle para quem quer sair do seu país e migrar para outro. Na verdade, o controle é na chegada e não na saída. Então, se eu quero sair do Brasil e migrar para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, o governo brasileiro não vai me impedir. O que pode me impedir é o governo daquele país onde eu quero migrar. Então, a migração controlada, o Estado controla a saída das pessoas para a migração e para onde elas vão também, o governo vai autorizar se ele vai poder migrar para aquele local ou não. Então, isso acontece na China, isso acontece em Cuba, por exemplo, na Coreia do Norte, países onde para você migrar para um outro país, o Estado controla essa entrada, tanto a entrada de pessoas naquele país para migrar, como também a saída dos seus habitantes, para migrar para outros países. No caso da China, até a migração dentro do país tem um certo controle do governo. Para você migrar de uma província para outra, você também tem um certo controle para evitar movimentos em massas de pessoas para uma determinada região, que pode causar problemas por causa da grande população que existe na China, nesse país. Então, esses são os principais aspectos das migrações. Então, no próximo vídeo nós vamos falar de um outro movimento populacional, que são as migrações ou movimentos pendulares. Então, vocês fiquem atentos que a gente vai ter um outro vídeo falando sobre movimentos populacionais. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, ative o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades. Se inscreva no canal e até a próxima aula. Saudações geográficas.